Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem o seguinte título: A conversão de Paulo. Esta lição foi estudada no dia 27 de fevereiro de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, queremos te convidar a fazer parte aqui do canal. Se você ainda não é inscrito e tem ouvido os nossos estudos aqui todo domingo, então não perca tempo, se inscreva agora e ative o sininho em todas as notificações. E assim você estará por dentro de toda novidade quando postarmos um conteúdo novo no ar, e você verá em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque fazendo isso, o nosso conteúdo terá mais relevância aqui na plataforma e será oferecido para mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis e um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos, capítulo 9, e os versículos 15 e o 16. Verdade prática. Na urgência da evangelização mundial, o Senhor Jesus continua a convocar e a capacitar vasos escolhidos para a sua seara. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, do primeiro versículo até o versículo 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E ainda no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Resumo da vida de Paulo. A. Nascido em Tarso, capital da Cilícia. Atos, capítulo 22 e o versículo 3. B. Fariseu. Atos, capítulo 23 e o versículo 6. C. Cidadão romano. Atos, capítulo 22, do versículo 25 até o versículo 28. D. Fazedor de tendas. Atos, capítulo 18 e o versículo 3.
E, aluno de Gamaliel. Atos, capítulo 22 e o versículo 3. F, guardava a lei. Atos, capítulo 26 e o versículo 5. G, um encontro com Jesus mudou sua vida. Atos, capítulo 9. H, foi batizado. Atos, capítulo 9 e o versículo 18. I, suas últimas palavras. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 8. Introdução. Palavra-chave: conversão. Mudança que Deus opera na vida do que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, modificando-lhe radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. Paulo é considerado, depois de Jesus, o personagem mais importante da história da Igreja cristã. Atos, capítulo 24 e o versículo 5. Ele escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento e foi responsável direto pela evangelização dos gentios. 17 dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos são dedicados à conversão e ao ministério do apóstolo dos gentios. Atos, capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 28. Sabemos mais a respeito de Paulo do que dos demais apóstolos. Aprendamos, pois, com a vida e a obra de Paulo. Primeiro tópico: Saulo de Tarso. Na comunidade judaica, Paulo era conhecido por um nome bem hebreu: Saulo. Atos, capítulo 9 e os versículos 1, 4 e o 11. Ele provinha de uma família benjamita, que apesar de viver na diáspora, era muito fiel à tradição. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 5. Tendo em vista sua formação cultural e religiosa, mostrou-se mais do que hábil para atuar como apóstolo dos gentios. Em primeiro lugar, a formação cultural de Paulo, instruído aos pés de Gamaliel. Atos, capítulo 22 e o versículo 3. Saulo pertencia ao partido religioso mais conceituado do judaísmo, os fariseus. Atos, capítulo 26 e o versículo 5. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 5. Ele conhecia profunda e intimamente o Antigo Testamento. Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Capítulo 3 e o versículo 4 e o 5. E do versículo 10 ao 18. Capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 33. As tradições de seu povo. Atos, capítulo 26 e o versículo 24. Capítulo 28 e os versículos 17 e o 18. Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 14. E a língua hebraica. Atos, capítulo 22 e os versículos 1 e o 2. Era também versado no meio religioso de Israel, que dos principais sacerdotes recebera autorização para perseguir os discípulos de Cristo. Atos, capítulo 26 e o versículo 10. As evidências indicam que Paulo cursou a Universidade de Tarso. Haja vista o seu domínio do idioma grego e dos autores clássicos, dos quais cita pelo menos 2, Áratos e Epimênides. Atos, capítulo 17 e o versículo 28. Tito, capítulo 1 e o versículo 12. Cidadão romano. Falava também
muito provavelmente o latim. Em segundo lugar, Paulo, cidadão romano, natural de Tarso, na Cilícia. Atos, capítulo 9 e o versículo 11. Capítulo 21 e o versículo 39. Gálatas, capítulo 1 e o versículo 21. Paulo tornara-se por nascimento cidadão de Roma, pois a cidade era província romana. Atos, capítulo 22, do versículo 25 até o 29. Naquele tempo, a nacionalidade romana era adquirida de 3 maneiras: por direito de nascença, por concessão imperial e por aquisição pecuniária. Atos, capítulo 22 e o versículo 28. Capítulo 23 e o versículo 27. Capítulo 24 e os versículos 7 e o 22. Embora conhecesse muito bem os seus direitos como romano. Atos, capítulo 22, do versículo 25 até o versículo 29. Capítulo 25, do versículo 10 até o versículo 12. E os versículos 21 e o 27. Era-lhe a cidadania celeste. Efésios, capítulo 2 e o versículo 19. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 20. Mais importante do que os privilégios concedidos pelos homens. Esta é a razão pela qual renunciou a todas as regalias terrenas para assumir a cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 9. Como tem agido você como cidadão do céu? Sinopse do primeiro tópico. A formação cultural e religiosa de Paulo foi importante para a realização da obra de evangelização dos gentios e judeus. Segundo tópico, a conversão de Paulo. A conversão de Paulo está narrada em 3 capítulos de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 18. Capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21. E capítulo 26, do versículo 12 até o versículo 18. Vejamos os relatos, segundo o desenvolvimento cronológico dos fatos. Em primeiro lugar, o encontro com Jesus. Saulo solicita autorização aos principais sacerdotes, a fim de perseguir os discípulos de Cristo, que se achavam em Damasco. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 2. Capítulo 22 e o versículo 5. Capítulo 26, do versículo 10 até o versículo 11. Já próximo da cidade, ele e seus companheiros são envolvidos subitamente por uma luz do céu, muito mais forte que o sol. Atos, capítulo 9 e o versículo 3. Capítulo 22 e o versículo 6. Capítulo 26 e o versículo 13. E todos caem por terra. Atos, capítulo 9 e o versículo 4. Capítulo 22 e o versículo 7. Capítulo 26 e o versículo 14. Em língua hebraica, Jesus deu-se-lhe a conhecer. Atos, capítulo 26 e os versículos 14 e o 15. Os que o acompanhavam não viram a ninguém. Aturdidos, ouviram sim a voz, mas não entenderam a mensagem. Atos, capítulo 9 e o versículo 7. Capítulo 22 e o versículo 9. Conferência. João, capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 30. Paulo, então, é confrontado por Jesus Cristo. Atos, capítulo 9 e o versículo 5.
capítulo 22 e o versículo 7, capítulo 26 e os versículos 14 e o 15. E por este é comissionado a levar o evangelho tanto aos filhos de Israel como aos gentios. Atos, capítulo 26, do versículo 16 até o versículo 18. Em seguida, o Senhor orienta-o a seguir viagem até Damasco, onde receberia novas instruções. Atos, capítulo 9 e o versículo 6. Capítulo 22 e o versículo 10. Erguendo-se Saulo, nada enxerga. Conduzido por seus auxiliares até Damasco, na cidade permanece durante 3 dias sem nada ver, sem nada comer e sem nada beber. Atos, capítulo 9 e os versículos 8 e o 9. Capítulo 22 e o versículo 11. Em segundo lugar, Ananias visita Paulo. Enquanto isso, o Senhor em visão aparece a Ananias, homem piedoso e justo, que morava em Damasco, e ordena-lhe que vá à casa de Judas, que ficava na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Naquele instante, este orava e via numa visão a Ananias, que entrando em seus aposentos, impunha-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Atos, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 12. Capítulo 22 e o versículo 12. Ananias, então, retruca. Sabe ele qual o propósito de Paulo na cidade. Atos, capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 14. O Senhor, porém, afiança-lhe que o perseguidor será doravante um vaso escolhido, para tornar o evangelho conhecido em todo o mundo. Atos, capítulo 9, do versículo 15 até o versículo 16. Capítulo 26, do versículo 16 até o versículo 18. Imediatamente Ananias vai ao encontro de Saulo, e impondo-lhe as mãos, confirma a comissão que ele recebera do Senhor. Recobra-lhe a visão e batiza-o. Atos, capítulo 9, do versículo 17 até o versículo 18. Capítulo 22, do versículo 13 até o versículo 16. Em terceiro lugar, Saulo, de perseguidor a perseguido. Já refeito, Saulo busca congregar-se com os irmãos em Damasco. Atos, capítulo 9 e o versículo 19. Apesar dos temores iniciais, os discípulos acabam por estender-lhe a destra de comunhão. Em ato contínuo, põe-se ele a testemunhar de Cristo a todos nas sinagogas da cidade. Atos, capítulo 9 e o versículo 20. Os judeus perturbam-se com a sua conversão. Atos, capítulo 9, do versículo 21 até o versículo 22. Intentam-lhe tirar-lhe a vida. Atos, capítulo 9 e o versículo 23. Tal plano chega ao conhecimento de Saulo. Atos, capítulo 9, do versículo 23 até o versículo 24. Para o livrarem da cilada, os irmãos descem-no de noite num cesto pelo muro. Atos, capítulo 9 e o versículo 25. E ele segue em direção a Jerusalém. Atos, capítulo 9 e o versículo 26. Capítulo 22 e o versículo 17. Sinopse do segundo tópico. Paulo teve um encontro com Jesus quando se dirigia para Damasco, na Síria, a fim de prender os cristãos. Terceiro tópico. Propósitos da vocação de Paulo.
Os objetivos de Cristo, ao confrontar Saulo na estrada de Damasco, são desenvolvidos nas 3 narrativas de sua conversão de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 18. Capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21. Capítulo 26, do versículo 12 até o versículo 18. Em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus. Saulo teria de conhecer realmente a vontade de Deus concernente a Israel, à igreja e ao mundo. Atos, capítulo 22 e os versículos 14 e o 15. Mais tarde, em sua epístola aos Efésios, revela a sua compreensão concernente à igreja de Deus, formada não por uma nação, mas constituída igualmente por judeus e gentios. Tudo isso revelou-lhe o próprio Senhor. Tem você procurado saber a vontade divina para a sua vida? Em segundo lugar, tornar-se ministro e testemunha de Jesus. Consciente de sua vocação, põe-se Paulo a testemunhar de Cristo não somente diante dos gentios, mas também perante Israel. Fazer-lhe apologia do Evangelho ante os reis e filósofos. É um verdadeiro campeão de Deus. Atos, capítulo 9 e o versículo 15. Capítulo 22 e os versículos 15 e o 21. Capítulo 26, do versículo 16 até o versículo 18. Como está o seu testemunho cristão? Acha-se preparado para defender a sua fé? Em terceiro lugar, sofrer a favor de Cristo e do Evangelho. Em virtude de sua audácia, muito sofre por amor a Cristo. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 17. O que dantes perseguira a igreja de Cristo, vê-se, de repente, perseguido por causa deste mesmo nome. No capítulo 11 de sua segunda epístola aos Coríntios, discorre ele acerca de muitas perseguições por ele sofridas, quer por parte dos seus patrícios, quer por parte dos gentios. Mesmo perseguido, o Evangelho foi poderosamente anunciado através de suas cadeias e sofrimentos. Sinopse do terceiro tópico. Os propósitos da vocação de Paulo era que ele conhecesse a vontade divina, se tornasse uma testemunha e sofresse a favor de Cristo e do Evangelho. Conclusão. A conversão e vocação de Paulo ensina-nos que Deus chama e capacita a quem Ele quer para ministérios específicos. Ele transforma o mais terrível dos homens num vaso escolhido, a fim de que proclame o seu Evangelho até aos confins da terra. Você foi chamado para anunciar a mensagem da cruz? Obedeça já. É o tempo de cegar. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos. Até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM
RL3, o canal da família cristã.